O silêncio da selva não é vazio. Para quem aprende a escutar, ele é povoado de histórias. E há uma história, em particular, que corre como a seiva de uma árvore milenar pelas veias da América do Sul. Ela começa com um som antigo, uma voz do sangue, que ecoa em palavras como jaguar, Ipiranga, Pipoca e Paraná. Essa voz pertence a uma das raízes mais profundas e ocultas da nossa própria formação como brasileiros, o povo guarani. Somos um país feito de misturas, de encontros e, muitas vezes, de violentos desencontros. O Brasil que conheces foi erguido sobre incontáveis camadas de narrativas, mas algumas permanecem abafadas pelo peso do tempo, como um rio caudaloso que corre sob uma montanha. Entender a raiz de um povo como os Guarani é justamente encontrar uma dessas peças perdidas. É como se, de repente, ao encaixá-la, a imagem borrada e incompleta do nosso próprio quebra-cabeça ganhasse contornos mais nítidos. Eles não são apenas um capítulo do nosso passado, são uma presença viva, um fio contínuo que desafia séculos de esquecimento. Para nos aproximarmos dessa essência, precisamos aguçar os sentidos. Feche os olhos e tente imaginar o som de uma língua fluida, o havanien, declarado oficial em um país vizinho, mas sussurrada há milénios em nossas florestas de Santa Catarina ao Mato Grosso do Sul. Sinta o aroma terroso e adocicado da mandioca e do milho sendo preparados em um buraiú, o fogo de chão comunal, misturando-se ao cheiro úmido da mata após a chuva. Visualize o toque áspero das fibras de taquara trançadas em um cesto ajacá, carregado de significados que vão muito além da utilidade. Cada trama contando uma história de migração e pertencimento. Os livros de história nos contam sobre as missões jesuíticas, sobre o nomadismo e a terra sem malice. Mas, ao nos apegarmos apenas a esses fatos, uma pergunta essencial permanece sem resposta. Como o povo guarani conseguiu, ao longo de séculos de colonização, guerras, escravidão e contínua expulsão de suas terras, manter a sua essência não apenas intacta, mas vibrante? Como, atravessando oceanos de sofrimento, sua alma continuou inegociável, sua língua, seu canto e sua visão de mundo permaneceram de pé? A resposta não está numa única descoberta, mas em vários fios que se entrelaçam. A promessa que fazemos aqui é esta. Vamos desatar, um a um, 7 nós que prendem o passado ao presente. 7 chaves para compreender não apenas a história de um povo, mas a força de uma identidade que se recusa a desaparecer. Prepare-se para uma jornada que começa no coração da selva e deságua nos dilemas mais urgentes do Brasil de hoje. Dossiê oficial. As coordenadas do tempo. Antes de mergulharmos nas águas profundas da alma guarani, precisamos de uma bússola. Todo historiador precisa de coordenadas, e aqui estão as deles, claras e precisas, como os fatos que os livros ensinam. Autodenominação e raiz. Eles se autodenominam Avá, que em sua língua ancestral significa simples e profundamente pessoa ou gente. A palavra Guarani, pela qual são conhecidos, é um termo posterior, que significa guerreiro, de Guarani. Combatê-los. Pertencem à família linguística Tupi-Guarani, um dos mais importantes troncos da América do Sul. Onde estão? São um povo sem fronteiras. Estão presentes no Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil. Estima-se que mais de 280 mil indígenas Guarani vivam hoje nesses 4 países, sendo cerca de 85 mil somente no Brasil. Aqui dividem-se principalmente em 3 grupos: os Kaiowá, os Nhandeva e os Mbiá, espalhados por estados como MS, SP, PR, SC, RS, RJ e ES. Fé e visão de mundo. Sua espiritualidade é profundamente ligada à natureza, com um panteão que inclui Nhanderu, nosso pai, o Criador, e Tupã, Senhor dos Trovões. O conceito central que move a sua história é a busca pela Ivi Maranhi, a terra sem males, um paraíso terrestre livre de sofrimento, guerras e doenças. Simbologia. Ícones que qualquer Guarani reconheceria: o cesto de taquara, a jacá, símbolo da identidade e da migração; o milho, a vaxi, alimento sagrado e centro de rituais de batismo; o canto reza, que conecta o mundo terreno ao divino; e a própria mata, que é lar, templo e refúgio. Estes são os fatos que os livros ensinam, as linhas gerais de um mapa. Eles são lógicos, organizados, mas frios, como as paredes de um museu. A verdadeira história, a que pulsa e tem cheiro de fumaça de fogueira e terra molhada, mora no que não foi escrito. Mora nos silêncios, nas lendas e na resistência que desafia a lógica. Os 7 nós da história. Com o mapa oficial em mãos, podemos agora nos embrenhar na mata fechada da memória. Vamos desatar os 7 nós que prendem o passado ao presente, buscando a seiva que alimenta a alma guarani. Primeiro nó. O caminho das águas, a origem, a versão acadêmica. A ciência nos diz que a grande família linguística Tupi-Guarani se originou na região sudoeste da Amazônia. A partir dali, um grupo específico, que viria a ser conhecido como Guarani, iniciou uma impressionante expansão há cerca de 1500 anos. Guiados pela intrincada rede de rios, eles se deslocaram para o sul, colonizando as bacias dos rios Paraná,
Paraguai e Uruguai, até alcançar o litoral atlântico. O contexto vivo. Imagine o esforço monumental dessa travessia. Não foi um êxodo único, mas um fluxo constante de canoas esculpidas em troncos, deslizando por rios que eram as verdadeiras estradas da época. Estudos arqueológicos recentes, que analisaram centenas de datações de radiocarbono, confirmam que essa dispersão, começando por volta de 500 d.B.C., foi uma das migrações mais rápidas e abrangentes da história pré-colonial das Américas. O arqueólogo Fernando Osório de Almeida aponta que a cerâmica, um marcador cultural inconfundível, é uma das principais evidências que ajudam a traçar essa longa rota migratória. Sítios arqueológicos com objetos de origem tupi-guarani de ao menos 2000 anos já foram encontrados perto das cataratas do Iguaçu. O labirinto de hipóteses. Muito antes da arqueologia, o próprio povo guarani já tinha suas explicações. Sua mitologia não fala de uma migração da Amazônia, mas de uma travessia ainda mais misteriosa. Uma antiga lenda, registrada por cronistas, relata que os irmãos Tupi e Guarani chegaram à selva brasileira vindos de uma região misteriosa do outro lado do mar, possivelmente guiados por uma intuição divina. Seria essa narrativa uma metáfora para uma memória ancestral de um oceano cruzado, um mito fundador, ou um eco distorcido de alguma verdade que a ciência ainda não conseguiu alcançar? Há, inclusive, pesquisadores que questionam a teoria da origem puramente amazônica, sugerindo que a diversidade cultural entre os subgrupos guarani pode indicar um processo de formação mais complexo e multifacetado. O elemento enigmático, o que permanece como um fascinante ponto cego, é a precisão com que a memória oral se sobrepõe à geografia. A busca pela terra sem males, o motor espiritual que guiou e ainda guia tantas migrações, não é uma lenda vaga. Ela se ancora em lugares concretos e em um constante movimento em direção ao leste, ao oceano. Como explicar essa convergência? A vontade de migrar não era apenas uma estratégia de sobrevivência, mas um mandamento espiritual, uma teologia do caminhar. A essência do povo. O nó da origem nos revela um povo que nunca foi estático. Sua identidade não foi forjada no apego a um único pedaço de chão, mas justamente na capacidade de se refazer, de carregar sua cultura nas canoas e nos cantos, transformando a mobilidade em seu mais poderoso modo de ser e de estar no mundo. Para eles, a história não está presa às pedras, mas ao fluxo da água. Segundo nó, o mistério da língua-mãe, o verbo. A versão acadêmica, a língua guarani, é uma das joias linguísticas do continente. Pertence ao ramo primeira da família Tupi-Guarani do tronco Tupi. É um idioma oficial não só no Paraguai, mas também na Bolívia, na província argentina de Corrientes e no município brasileiro de Tacuro, em Mato Grosso do Sul. Com cerca de 6,5 milhões de falantes, é a única língua indígena das Américas falada majoritariamente por não indígenas. O contexto vivo, o Avanhé, é muito mais do que um sistema de comunicação. É um código de resistência. Durante séculos foi proibido, reprimido e considerado uma língua de índio inferior. No entanto, não apenas sobreviveu como se expandiu, tornando-se a alma sonora do Paraguai e um elemento identitário para milhões. Os diferentes dialetos, Mbia, Kaiowá, Nhandeva, são marcas de pertencimento, distinguindo comunidades e histórias específicas dentro da grande nação guarani. Para os Mbiá, preservar a língua é um dever sagrado, pois suas palavras foram deixadas por Nhandiru para nomear corretamente o mundo. O labirinto de hipótese, de onde veio essa língua tão estruturada e poética? A teoria mais aceita é a de que todas as línguas tupi-guarani se originaram de uma protolíngua falada na Amazônia, por volta de 2.500 anos atrás, que se diversificou com as migrações. No entanto, uma análise mais profunda de sua estrutura, especialmente de sua rica morfologia verbal, levanta questões intrigantes. Alguns linguistas, como o renomado Ariarion Rodrigues, dedicaram-se a reconstruir essa jornada. Mas a complexidade da gramática guarani ainda guarda enigmas sobre como conceitos filosóficos tão abstratos se incorporaram a uma língua de um povo originário. O elemento enigmático. O maior mistério reside na relação entre a palavra e a alma. Para os Guarani, a linguagem não é apenas humana. A palavra Nhen é uma manifestação divina que carrega o espírito. A fala possui um poder criador e curativo. Como pôde um idioma, nascido em aldeias seminômades, alcançar tal grau de abstração e, ao mesmo tempo, resistir à força homogeneizadora de duas grandes línguas europeias, o português e o espanhol, sem perder sua vitalidade? A sua sobrevivência é um paradoxo que desafia as leis da evolução linguística convencional. A essência do povo. O nó do verbo nos mostra que, para os Guarani, dizer e ser são uma coisa só. A resistência de sua língua não é um mero fato cultural.
É o triunfo de uma alma que escolheu as palavras como seu território mais inviolável. Enquanto o Avanhef for falado, o mundo pode ser nomeado e, portanto, compreendido, segundo a sua própria visão. Terceiro nó, o sopro de Nhandero, a fé. A versão acadêmica. A espiritualidade guarani é, oficialmente, um complexo sistema de crenças animistas e politeístas, centrado na figura de um Deus criador. Os principais nomes dessa divindade são Nhanderu, nosso pai, e Nhamando, o primeiro pai. A cosmologia inclui também outras divindades como Tupã, senhor do trovão, Jacaira e Carai, cada uma associada a uma direção e a elementos da natureza. O contexto vivo. A fé não é um compartimento estanque na vida guarani. É o próprio ar que se respira. A casa de rezas, a OP, é o centro nevrálgico da aldeia, onde o xamã ou pajé conduz cerimônias com cantos, danças e o uso do cachimbo sagrado, patíngua. Diferente de uma religião dogmática, sua espiritualidade é uma experiência direta e comunitária com o sagrado. A maior parte de suas fontes são mitos passados de geração em geração pela tradição oral, que explicam desde a criação do universo e da humanidade, até a origem das plantas, animais e fenômenos naturais. O labirinto de hipóteses. O contato com o cristianismo, especialmente durante o período das missões jesuíticas, criou uma das mais complexas zonas de intersecção cultural. Os jesuítas viram nos Guarani almas puras prontas para a conversão. Os Guarani, por sua vez, encontraram nas missões uma forma de proteção contra a escravidão colonial. Mas seria a conversão realmente sincera? Alguns historiadores acreditam que houve um sincretismo genuíno. Outros, como o antropólogo Bartomeu Meliá, defendem que os Guarani souberam, com maestria, usar a capa do cristianismo para proteger seu núcleo espiritual inegociável, mantendo viva a busca pela terra sem males sob o disfarce da fé nos santos católicos. O elemento enigmático, o mistério mais pungente é o da terra sem males, Ivy Maranhí. O que é esse lugar? Uma ilha real e invisível no Atlântico, acessível apenas em estado de perfeição espiritual. Uma metáfora para a utopia de um mundo justo, ou, como sugere o profundo desespero que leva jovens Guarani ao suicídio hoje, uma fuga mística de uma realidade insuportável. O cronista jesuíta do século XVI já registrava esse constante desejo de buscar novas terras, nas quais eles imaginam que vão encontrar a imortalidade e a facilidade perpétua. Essa busca, que há 5 séculos intriga-os de fora, é a espinha dorsal de sua experiência espiritual, a essência do povo. O nó da fé revela a força de um espírito que é, ao mesmo tempo, profundamente enraizado e incrivelmente fluido. A resiliência guarani não está em erguer muralhas contra o outro, mas em possuir um centro de gravidade espiritual tão sólido que pode incorporar elementos externos sem jamais perder o equilíbrio. O que realmente os sustenta é a promessa de um horizonte de plenitude, um futuro onde o mal não existe. Esta é a sua esperança inabalável. Quarto nó, a dor da partida e a força da chegada, o êxodo. A versão acadêmica. Os livros didáticos sintetizam o êxodo guarani na experiência das missões jesuíticas, sec de 7x Vento, e nas guerras guaraníticas. Após a expulsão dos jesuítas em 1767, os sobreviventes se dispersaram, retornando à mata ou sendo absorvidos pela sociedade colonial. No século XX, a expansão da fronteira agrícola no Brasil os empurrou para confinamentos ou para a beira das estradas. O contexto vivo. Um dos episódios mais épicos e trágicos desse êxodo foi a heroica resistência de Sepé Tiaraju. Líder guerreiro dos 7 povos das missões, ele enfrentou os exércitos unidos de Espanha e Portugal após o Tratado de Madrid, que ordenava a entrega de suas terras. Sepé Tiaraju transformou-se em mártir e santo popular, morto em uma emboscada em fevereiro de 1756, 3 dias antes da batalha final de Caiboaté. Sua figura é tão poderosa que, mesmo após séculos, o povo guarani o venera e ainda há movimentos populares pela sua canonização oficial. O labirinto de hipóteses. Tradicionalmente, os guarani eram agricultores seminômades. A visão de que eram andarilhos sem lar foi um dos principais argumentos usados pelo Estado brasileiro para negar-lhes a demarcação de terras no século XX, alegando que não tinham um vínculo histórico fixo com um território. Entretanto, o que a etnografia moderna revelou é que sua aparente errância era uma complexa estratégia de ocupação e manejo do território, baseada no conceito de tacorra, o lugar onde se pode viver o modo de ser guarani. Um tacorra podia ser abandonado e retomado décadas depois, mantendo-se sempre na memória do grupo. O elemento enigmático, o que realmente guiava essas jornadas. Relatos como o do livro A Terra Sem Mal, uma saga guarani, que documenta a migração de um grupo na década de 1930, mostram que a busca não era apenas por sobrevivência. Havia um componente profético, uma voz que chamava. Líderes espirituais, Caraí,
anunciavam que era hora de partir, e comunidades inteiras abandonavam tudo para seguirem uma caminhada de centenas de quilômetros, atravessando estados e países, em busca de uma promessa invisível. A força dessa convicção desafia a explicação racional, a essências do povo. O nó do Êxodo nos ensina que, para os Guarani, a partida nunca é apenas uma fuga. É um ato de fé e de resistência ativa. O apego não é à terra em si, mas ao modo de ser que a terra proporciona. Por isso, quando expulsos, não carregam apenas seus pertences em cestos e canoas. Carregam consigo a memória do Takorra, o seu idioma e a esperança de um novo lugar onde possam, novamente, viver plenamente. Quinto nó: a herança oculta, cultura e costumes. A versão acadêmica. Os manuais de história descrevem a cultura material guarani como simples, destacando a cerâmica com decoração plástica, a cestaria e a agricultura de subsistência baseada no milho, mandioca e feijão. Essa visão muitas vezes reduz seu legado a artefatos de museu. O contexto vivo, a riqueza da herança guarani, está muito além do visível. Ela está na sofisticação de sua cosmologia, na complexidade de seus grafismos corporais, que indicam pertencimento clânico, e na ciência botânica de seu manejo da floresta. Sua influência está tão entranhada em nós que muitas vezes a ignoramos. O alimento mais brasileiro, a pipoca, é uma herança direta do milho guarani, cultivado e consumido de inúmeras maneiras. O chimarrão, hábito cotidiano do sul do país, é uma tradição herdada de seu uso ancestral da erva mate. O labirinto de hipóteses. Mas será que toda essa herança é realmente valorizada? Muitos estudos etnográficos, como os do professor Aldo Litaf, apontam que a cultura guarani, retratada de forma idealizada no romantismo brasileiro, como no romance O Guarani, de José de Alencar, foi na prática sufocada e marginalizada. Os cestos e os abanos, que expressam toda uma visão de mundo codificada em tramas e cores, são vendidos hoje nas estradas como itens de artesanato indígena, genérico, tendo seu valor simbólico profundo ignorado. O elemento enigmático, onde reside o verdadeiro poder dessa herança, que desafia o tempo. Talvez na sua invisibilidade. Muito da cultura guarani não está em objetos, mas em saberes intangíveis, cantos sagrados, técnicas de cura, formas de mediação de conflitos, uma pedagogia da escuta e da observação. A alimentação, por exemplo, é um poderoso marcador de identidade étnica. Como aponta a Slow Food Brasil, a comida define quem é ou não é guarani. O seu sistema imunológico cultural, portanto, é baseado em elementos que não podem ser simplesmente saqueados e expostos em uma vitrine. A essência do povo, o nó da herança oculta, revela uma cultura que não se impõe pela monumentalidade, mas que se infiltra pela raiz. Sua força está nos valores de profundo respeito pela natureza e pelo coletivo. Ao trancar cestos, os Guarani não estão apenas fazendo um objeto, estão reafirmando o caminho que os Guarani fazem quando chegam em uma aldeia. Cada trança é um gesto de memória e identidade que mantém o seu mundo de pé. Sexto nó: os grandes mestres, as figuras lendárias. A versão acadêmica. A história registra os líderes políticos e guerreiros, como os caciques que assinaram tratados ou lideraram rebeliões. Sepé Tiaraju é o grande nome, o líder dos 7 povos das missões que se tornou um símbolo de resistência contra a opressão colonial ibérica. O contexto vivo. Além de Sepé Tiaraju, existem outras figuras que transcendem a liderança política. Durante as guerras guaraníticas, outro líder, Nicolau Nhenguiro, atuou como comandante militar ao lado de Sepé. Sua coroa de plumas, um símbolo de liderança e poder espiritual, foi levada como troféu de guerra e hoje se encontra em um museu na Espanha, um doloroso símbolo da violência colonial. Mas os verdadeiros grandes mestres do povo guarani são seus líderes espirituais, os xamãs ou pajés, chamados de Caraí entre os Mbiá. São eles os guias da alma coletiva. O labirinto de hipóteses. O que faz de alguém um grande mestre entre os Guarani não é o poder de coerção. Como explica a pesquisadora Susana Colasso, o cacique, Mburuviká, não é um déspota. Sua autoridade não era despótica. Devia convencer, negociar. Seu prestígio vem da sabedoria, da capacidade oratória e da generosidade. Alguns líderes contemporâneos, como os que hoje lutam na linha de frente contra o marco temporal em Brasília, são vistos como a reencarnação do espírito de Sepé Tiaraju, renascido das entranhas da terra, na organização e nas lutas dos pobres. O elemento enigmático. O caso de Sepé Tiaraju é particularmente intrigante. Ele nunca foi canonizado pela Igreja Católica Oficial, mas há séculos é venerado como um santo popular pelo povo da região. Uma pesquisa feita em 2017 revelou um movimento que pedia seu reconhecimento formal. Porque esse líder indígena, que enfrentou a coroa e a igreja, sobreviveu no coração do povo como um símbolo de santidade e martírio. Sua figura representa a fusão do heroísmo com a sacralidade.
um Messias Guarani cujo martírio mantém viva a chama da resistência. A essência do povo. O nó dos grandes mestres nos mostra que a verdadeira liderança Guarani não é a do comando, mas a do exemplo. Seus heróis são aqueles que iluminam um caminho a seguir, não aqueles que submetem os outros. Sapeti Araju não é lembrado por ter vencido uma batalha, mas por ter dado a vida por sua terra e seu povo, transformando-se no mártir que encarna a luta eterna por justiça. Sétimo nó, o espelho do futuro, a luta hoje. A versão acadêmica. Segundo os dados oficiais, os Guarani são a maior etnia indígena do Brasil. Contudo, enfrentam problemas de desnutrição, violência e falta de assistência em diversas regiões, especialmente no Mato Grosso do Sul. O contexto vivo. Este é o nó mais apertado e doloroso. A situação atual dos Guarani, principalmente dos Kaiowá no Mato Grosso do Sul, é uma ferida aberta no Brasil. Quase todas as suas terras ancestrais foram tomadas e transformadas em vastas fazendas de gado e plantações de soja. Hoje, vivem espremidos em minúsculas reservas superlotadas ou acampados em barracos de lona na beira de rodovias, sem acesso ao seu tecorra e, portanto, sem condições de viver o seu modo de ser. O resultado é uma tragédia humanitária, a mais alta taxa de suicídio indígena do mundo, que atinge principalmente os jovens. A luta pela demarcação de terras é o centro do furacão. Nos últimos anos, a comunidade de Guirarocá tornou-se um símbolo dessa resistência, lutando contra a exposição a agrotóxicos e a violência de jagunços contratados por fazendeiros. Em 2025 e 2026, ataques violentos contra os Guarani e Kaiowá continuaram a acontecer, incluindo tiroteios e bombas de gás contra mulheres grávidas, o que resultou em condenações até mesmo de especialistas da ONU. A tese do marco temporal, que tenta limitar o direito à terra, é vista por eles como uma sentença de morte cultural. O elemento enigmático. Como esse povo, submetido a um processo contínuo de extermínio físico e cultural por mais de 500 anos, ainda consegue se levantar e se mobilizar? A resposta talvez esteja justamente em sua visão de mundo. Nos momentos mais trágicos, lideranças Guarani organizam retomadas de suas terras, afirmando que viver da terra ou morrer por ela é a única alternativa que lhes resta. A sua força não reside na esperança passiva, mas em uma determinação radical de não abrir mão de sua identidade. A essência do povo. Este último nó nos coloca, como sociedade, diante de um espelho. A luta dos Guarani não é apenas pela sobrevivência, é uma lição de resiliência. Ao lutarem pelas suas terras, eles não estão lutando por um pedaço de chão, mas pelo direito de existir em sua plenitude. E ao fazê-lo, enfrentando um sistema econômico brutal, nos perguntam: que tipo de Brasil queremos ser? Conclusão. O rio que nunca para. 7 nós. 7 dimensões de uma mesma história. Desatamos o nó da origem, revelando um povo que carregou sua casa nas canoas e no coração. Desvendamos o nó da língua materna, onde o verbo se torna território, e sentimos a força do nó da fé, que pulsa na promessa eterna de uma terra sem males. Testemunhamos a dor e a coragem do nó do êxodo e a sutileza do nó da herança oculta, que deixou marcas profundas em nossa própria culinária e costumes. Nos inspiramos no nó dos grandes mestres, com a chama imortal de Sapeti Araju, e nos angustiamos com o sétimo e último nó, o do espelho do futuro, que reflete a luta urgente e sangrenta pela terra no Brasil de hoje. Juntando todos esses fios, uma resposta à nossa pergunta de ouro se revela. Como o povo Guarani conseguiu manter sua essência, atravessando oceanos de sofrimento sem naufragar? A resposta não está em uma única estratégia, mas na combinação de todas elas. Foi na resiliência de sua alma, ancorada em uma espiritualidade que faz da natureza um templo e da palavra um sopro divino. Foi na inteligência de uma cultura que escolheu a mobilidade como forma de resistência e o Tacocua como uma pátria portátil. Foi, sobretudo, na capacidade de transformar a luta por um lugar no mundo, na própria razão de existir. Conhecer o povo Guarani é entender que ninguém caminha sozinho no tempo. As suas pegadas são as nossas pegadas. A sua história é uma das camadas mais profundas da nossa própria identidade brasileira. O que eles plantaram, na língua, na terra e no nosso paladar, continua vivo, frutificando em cada palavra de origem tupi que usamos e em cada gole de chimarrão que aquece o sul do país. E a pergunta que nos fazemos ao final desta jornada é inevitável. Quantos de nós carregamos, sem saber, um pouco dessa herança em nossas histórias de família? Quantos de nós não temos, correndo nas veias, a força serena e indomável de um rio que, mesmo represado, jamais deixa de correr?